Paz e graça, meus irmãos, nesta manhã, vamos lá falar com o Senhor através da tua palavra. Deus abençoe cada um, sejam todos bem-vindos. Então, essa palavra se encontra no livro de Jonas, Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quem falou isso? Deus. Chamou Jonas, disse: ó, vai lá na cidade de Nínive, que é a tua cidade. Jonas, ele saiu da cidade dele, teve umas brigas lá antes, uns problemas, e ele saiu de lá injuriado com o que aconteceu com os familiares dele, e ele não queria voltar lá mais. Então ele foi embora de lá para outros lugares, outras terras, e estava lá. Mas Deus foi atrás. Deus sabe onde tu está, irmão. Deus sabe onde os escolhidos dele tá. E Deus foi lá, disse: ó, vá lá na tua terra, veja que o povo está tudo rebelde. E eu estou de plano a acabar com a cidade. Eu vou destruir a cidade. Então tu vai lá, diz ao povo que se arrependa. Prega a minha palavra lá, para se converter a mim, porque senão eu vou acabar com a cidade. Às vezes a gente leva uma profecia e as pessoas não levam a sério. Jonas disse que nada, eu volto lá mais não, eu saí de lá corrido, enraivado, e eu não volto lá de jeito nenhum. E ali, na Bíblia diz aqui na frente, que Jonas pegou uma embarcação marinha que ia passando lá de onde ele estava, sentido a outra cidade, ao contrário, de Tarsis. Jonas disse: ao invés de eu ir lá para Nínive, que é onde Deus me mandou, eu vou lá para Tarsis. Lá o povo não sabe quem é Deus, ninguém acredita, e eu não preciso falar nada de Deus, eu fico lá quietinho minha vida toda. Às vezes a gente pensa assim, irmãos, dando o exemplo aqui de Jonas e mim, eu tentei vender tudo que eu tenho nessa cidade e ir embora daqui. Deus disse que nada, tu vai fazer o que tu me prometeu. Quando estava morto, quando estava caído, tu me prometeu. Vai fazer. Então, eu tentei vender e ir embora para outro lugar, para outra cidade longe daqui, para deixar todo mundo em paz, ficar em paz também. Deus disse: não adianta, você tem minha marca. Então, irmãos, Jonas pegou esse navio que ia passando, e na cabeça dele ele disse: pronto, Deus não me acha nunca mais. Vou para Tarsis. E entrou no navio e para lá. Mas Deus, como vê tudo, mandou uma tempestade no meio do mar. E só viu o navio balança para lá e balança para cá. E o povo que estava no navio, os homens, ele estava no porão do navio embaixo dormindo. Jonas bem tranquilo. Os homens disseram: tem coisa errada. Esse navio nunca aconteceu isso. De quando nós roda por aqui, nós faz esse tráfico aqui, nunca teve isso. Por quê? Aí, vamos acordar aquele homem, vamos ver o que está acontecendo. Quando chamou Jonas, Jonas assumiu. Ele disse: não, Deus não me deixa, não tem jeito. Ele disse: ó, tudo isso está acontecendo é por mim, é porque eu sirvo um Deus assim, assim, assado, e esse Deus ele não me deixa. Os homens não acreditavam nesse Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles acreditavam em outros deuses. Então, e o que é que nós faz contigo? Ele disse: me joga na água. E os homens pegaram ele e lançaram no mar. Pronto, parou toda a tempestade, Jonas sumiu. E Jonas, quando caiu no mar, acabou a história dele. Ele disse: Deus, agora acabou. Não tem como. E agora? Deus foi lá, mandou um grande peixe engolir Jonas. Engoliu, ele foi lá para o ventre do peixe. Quando chegou no ventre, ele disse: agora piorou. Agora, ele não morreu. Então ele disse: Deus, eu clamo a ti do ventre do inferno, porque aqui não tem mais saída. Só o Senhor pode me tirar daqui. Reconheceu, irmãos. Aí Deus foi lá no peixe e disse: ó, lança ele em terra seca. Mas Deus mandou o peixe lançar ele em terra seca, mas lançar lá em Nínive, onde ele não queria ir. Em vez de tanta terra que tinha por fora, por que o peixe foi lançar ele lá em Nínive? Então você foge, irmão, você vai para uma casa, aluga. Deus disse: não é ir, vai para lá.
e vai te lançar lá onde ele quer te levantar e para você exercer o ministério. Então, Jonas, quando o peixe vomitou Jonas em terra seca, como havia Deus mandado, Jonas ajoelhou para agradecer a Deus. Nem sabia que estava em Nínive, né? Quando ele tinha saído naquela hora, do jeito que ele veio. Quando ele ajoelhou em terra seca, que disse: Deus, obrigado por tudo que fez por mim. Se não é o Senhor, eu não saía de onde eu estava. Deus disse: sim, agora diz o povo que eu mandei dizer. Eita, que isso é forte. Diz ao povo para se converter, faz o que eu te mandei. Eu te livrei para isso. Eu te livrei para isso. Não tem para onde correr de Deus, irmão. Não adianta. Nós podemos enganar o próximo, assim mesmo nós enganamos por um tempo. Nós enganamos por anos, 20 anos, 30 anos, 10 anos. Mas um dia Deus bota tudo em prato limpo. Em prato limpo. Então, Jonas foi lá, com medo assim mesmo. Tem hora que a gente tem medo. Quem é nós que não tem noção do que é uma marca, do que é Deus na nossa vida? E nós chega e passa na nossa cabeça, no nosso coração, dói, filtrando aquilo. E você diz: será que isso é de Deus? Para você chegar lá e dizer para as pessoas: ei, Deus mandou te dizer isso e isso. E as pessoas dizem: é mentira, isso aí é um mentiroso. E você escuta tudo isso e você tem que... E aí, Deus, o que você me faz? Deus diz: eu te mandei, sustenta. Eita, nós. Entendeu, irmãos? Como é que é Deus? E aí, Jonas foi com medo. Quando chegou lá na cidade, começou a pregar. Ei, Deus manda dizer para vocês se converter dos maus caminhos, abandonar o pecado, porque ele está irado com vocês. Se vocês não abandonar os pecados, não sair dessas vidas que estão de prostituição, de bebedice, de tabacos, de falar mal dos outros, de festas mundanas, ele vai exterminar a cidade. Na Bíblia diz que quando Jonas pregou isso, o povo se ajoelharam, adoraram a Deus, pediram perdão, e até o rei que estava no trono, olha só, o rei no trono, desceu do trono, vestiu-se de sacos. Sacos, irmãos, era um modo que o povo usava antigamente, alguns ainda usam hoje, como sacrifício. Tem gente aí, São Paulo, para lá, eles fazem um propósito com Deus de 3, 4 dias, 5, no monte, sem ver ninguém, sem comer, veste sacos, sem tomar banho. Ah, mas isso é sujeira, isso é porqueira. Não, meus irmãos, isso é uma devoção, é um sacrifício que você faz a Deus para poder receber dele. Então tem gente aí que veste de panos de saco e fica 3 dias, 5 dias no monte orando, jejuando, pedindo a Deus, e Deus fala. Deus fala com você quando você renuncia. Os vícios, aquilo que te tira a presença de Deus, você renuncia. Então, o rei vestiu de saco. Quem é um cara frouxo, assombrado, que tentou fugir, para chegar diante de um rei e dizer: Deus vai exterminar. Deus vai acabar. E na mesma Bíblia, na mesma palavra diz que o rei se vestiu de saco e prostrou a Deus e adorou. Então todo mundo se converteu, evitou que Deus acabasse a cidade. Deus manda homens, Deus levanta homens para dar o recado. Quando ele vê que ninguém obedece, aí ele manda o castigo. Às vezes a gente paga preço por não obedecer à voz de um profeta, de uma pessoa de Deus. Quem é tu para ser profeta? Eu sei lá, eu também não sei. Tem coisa que a gente fala que a gente não sabe porque falou, mas Deus sabe. Quer mais exemplo? Que Deus bota os reis para se ajoelhar? Lá em Sadraque, Mesaque e Abidnego, no livro de Daniel, onde a estátua de Nabucodonosor estava lá, de 20 metros. Todo mundo aqui tem que adorar a estátua. Sadraque, Mesaque e Abidnego diz: nós não obedece. Nós só curva o nosso joelho diante do Deus de cima. E o rei disse: se não adorar a imagem, vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Eles dizem: pode jogar. Nós não tem medo. E na Bíblia diz aqui, na palavra, lá em Daniel, eu não sei o versículo exato, mas se pesquisar, acha. Tem novelas também da Record aí que mostrou tudo isso, cenas baseadas na Bíblia. Então,
Eles caíram no fogo, andaram dentro do fogo, mas um homem de branco estava com eles. Quando Deus está no negócio, não precisa temer. Até os reis. Aí quando o rei viu, disse, uai, tem uma coisa estranha. Nós lançamos 3 no fogo e tem 4 andando. E um é de branco, semelhante ao filho do homem. Quando ele olhou bem, ele se prostrou e disse, todos aqui que estão presentes, terras e línguas, a partir de hoje vão adorar esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Glórias a esse Deus.